que a gente precisa estar em paz para poder absorver bem os ensinamentos. Deixa os problemas para depois das 9h30, amanhã, de preferência. E assim a gente se conecta aos irmãos, amigos, que estão sempre conosco, os irmãos espirituais, especialmente os nossos anjos de guarda, né? Os nossos mentores do lar, os responsáveis por nos ajudar, colaborando conosco nesta tarefa de estudo das obras de Kardec. Agradecidos que nós estamos pelo amparo e proteção. Pedimos a Jesus que derrame sua luz e sua misericórdia sobre nós, não só sobre nós, sobre todo o planeta, e que nós nos fortaleçamos no caminho que nós escolhemos seguir. O caminho do conhecimento, o caminho do autodescobrimento, o caminho da transformação moral e espiritual. Elevamos a prece que Jesus nos deixou ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Pronto, serenou um pouquinho, amiga? Eu fico preocupada porque assim, né, na quinta-feira eu vou ter que, se eu não conseguir arrumar isso aqui, vai ficar complicado na quinta-feira para mim. Não, vai dar certo, vai dar certo. Ó, hoje, depois que acabar, você faz isso. Deleta o WhatsApp, reinicia o computador, entendeu? Uhum. Aí entra de novo, liga o computador de novo, mas é desligar, não é? Ou não, só reiniciar, desliga ele mesmo. Aí você vai, entra no Meet, vai nas configurações, mexe no som, vê se está tudo ok, faz uma chamada para alguém aí, ó, só para ver se está funcionando. Tá. Se deu certo, daí você baixa o WhatsApp de novo. Porque daí você vai usar o Zoom, não é? Não, o Zoom eu uso no meu tratamento espiritual de segunda-feira. Tudo bem, tá. Agora, aqui eu uso para esse aqui e eu voltei lá na feira, mas eu estou trabalhando online. Ah, E eu preciso disso funcionando. E vai dar depois que eu certo. mexi, e assim, anteontem a minha filha estava aqui, eu não sei, eu achei que tinha arrumado, né? Porque eu fiz uma chamada com ela falou que estava me ouvindo, mas eu acho que aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é. E ontem eu fiz o Zoom, estava tudo ok. Falei, bom, se o Zoom está funcionando, o Meet vai funcionar, o Meet não funciona. E é pelo Meet que você vai se conectar lá na quinta-feira. Ok. Mas vai dar certo, você vai ver. Tá bom? Tá bom. Se for o caso, você deleta os dois e depois reinstala outra vez. Porque o Meet é mais importante que o WhatsApp no PC, né? Com certeza, com certeza. Eu nem tenho o WhatsApp no PC, eu só vou tirar ele daqui, assim eu não me aborreço com isso. Isso. Bom, nós estamos no capítulo 17, que é... Não, mais. Opa, nós já estamos no capítulo 17? Sim, nós estamos lá na 18. Nós estamos no 18, no item 9. Isso mesmo. Está aqui, já achei, desculpa. Capítulo 18, que é o último capítulo da Gênese, né? Nós estamos falando sobre os tempos são chegados. Então, é como se fosse uma dissertação de Kardec baseado em tudo que estava acontecendo e nos tempos chegados. É impressionante como isso parece que foi escrito hoje para a gente. É verdade. Então, nós paramos no capítulo 18, item 9. Achou, Débora? Ah, tá bom. Então, ouça, tá tudo bem. Tudo bom. Sim, por certo a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada
por uma crise que é para o gênero humano. O que são para os indivíduos as crises de crescimento. Crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Tendo chegado a um desses períodos de crescimento, a humanidade terrena está plenamente, há quase um século, no trabalho da transformação. É por isso que ela se agita por todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que movida por uma força invisível, até que retorne o equilíbrio sobre novas bases. É exatamente como nós sentimos nosso planeta hoje, né? Quem a vir, então, quem vir a Terra, né? Enxergar a Terra, então, a achará muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças. Numa palavra, em todo o seu estamento social. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre contragolpes de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mais, ele aí toma parte ativa. Opa! Isso nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos estão unidos com a humanidade, que dela saem e ela devem voltar. É pois natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, pois, certos de que, quando uma revolução social se realiza na Terra, ela agita igualmente o mundo invisível. Todas as paixões, boas e más, aí são superexcitadas, como entre nós. Uma indizível efervescência reina entre os espíritos, que ainda fazem parte do vosso mundo e que esperam o momento de a ele voltar. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam por vezes, e mesmo até na maioria das vezes, já que tudo se conjuga na natureza, as perturbações dos elementos físicos. Aí ele fala dos cataclismos, vulcões, terremotos, né? Os incêndios, muito calor, muita chuva. Então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão. Depois do que o céu se torna sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa do progresso. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. É, pois, para o futuro, mais que para o presente, que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias da regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que os aproveitam desde hoje. Será para eles um tanto de ganho e de penas poupadas. Dr. Barry. É uma carta, é um espírito que se manifestou dando essa comunicação. Esse livro foi escrito em 1869, se eu não me engano, 1868, por aí. E ele fala que naquela época estava se iniciando, ou seja, século XIX, né? Estava se iniciando a transformação do planeta de expiação e provas para regeneração. Só que isso é um processo lento, que não acontece de uma hora para outra. Vai indo muito devagar. E junto com as mudanças dos espíritos que encarnam e desencarnam, que ficam em torno do planeta, a natureza também vai passar por grandes transformações, não é? Veja bem, nós estamos falando do século XIX, nós estamos no século XXI, início do século XXI, praticamente. Já dura isso quase 200, em 29 vai dar 200 anos. Mais ou menos 250 anos, né? Então, mais ou menos. Então, é um tempo bem lento,
que a gente fala em transformação do planeta, eu falo, ai meu Deus, é o fim do mundo, vai acontecer amanhã. Não, não é assim. Quer ler o 10, Érica? Tá bem? Quer ler o 10? Senão eu leio. Então, tá bom. Resulta do que precede que, em consequência de seu movimento de translação através do espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros uma influência maior ou menor, conforme sua aproximação e a sua posição respectivas. E essa influência pode ser causa de uma perturbação momentânea em seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade de seus habitantes. Que a regularidade dos movimentos deve resultar da volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos. Que se a duração de certos períodos é bastante curta para ser apreciável pelos homens, outras vêm passar gerações e raças que dela não se apercebem e para as quais o estado de coisas é normal. As gerações, ao contrário, contemporâneas da transição, dela recebem o contragolpe, e tudo lhes parece afastar-se das leis ordinárias. Elas veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, milagrosa, naquilo que, na realidade, nada é senão o cumprimento das leis da natureza. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovações morais da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, elas podem ser acompanhadas ou precedidas de fenômenos naturais, insólitos para aqueles que não estejam habituados, de meteoros que lhes parecem estranhos, da recrudescência e intensificação desacostumadas de flagelos destruidores. Tais flagelos não são causa nem presságios destruidores, aliás, em presságios sobrenaturais, mas sim uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Na verdade, isso faz parte do sistema, do organismo da Terra. Exatamente. Exatamente. Agora, nós temos tecnologia para, por exemplo, não viver perto dos locais onde pode ter esses acidentes, mas as pessoas continuam lá. Porque existem aqueles que estão imbuídos desse esclarecimento e outros que nem percebem que as coisas estão modificadas. É o que ele falou atrás, lá no 9, que eu falei. Né? E outra coisa que chamou a atenção aqui nesse parágrafo, de meteoros que parecem estranhos. O que aconteceu até uns dias, ao final de outubro, aí todo mundo preocupado com o IA-30, né? Um meteoro estranho que estava vindo de outra galáxia. Ah, é uma nave de ser extraterrestre, não é uma nave. Não, é sim, não é não. Entenderam? Então, isso aqui é muito atual. É o que está acontecendo agora. Mas sempre aconteceu, na verdade. É que as pessoas viviam por viver, né? Não prestava atenção, né? Bom, ao predizer a era da renovação que devia abrir-se para a humanidade, marcar o fim do velho mundo, Jesus pôde, pois, dizer que ela seria assinalada por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais do céu, que não são outra coisa senão meteoros sem sair das leis naturais, mas o vulgo ignorante viu nessas palavras o anúncio de fatos miraculosos. Então, é assim, sempre é a questão da interpretação errada. Né? Tem uma nota de Kardec. Tem uma nota aqui. A terrível epidemia que, de 1866 a 68, dizimou a população da ilha Maurícia, foi precedida por uma chuva tão extraordinária e tão abundante de estrelas cadentes, em novembro de 1866, que seus habitantes ficaram aterrorizados.
A partir desse momento, a doença que graçava há alguns meses de modo benigno tornou-se um verdadeiro flagelo devastador. 100 estrelas caindo do céu, de que fala o Evangelho como um dos sinais dos tempos. Pormenores sobre a epidemia da Ilha Maurícia está na Revista Espírita de julho, e tem também uma outra nota, que vi de nota 4, né, no final do livro. Isso. Então, pode continuar. Pode terminar a explicação, pode falar. Então, assim, aqui eu vou retornar, senão eu não vou, senão vai ficar sem sentido. Não, está aqui, é a 12, né? Não, você leu a 10. Ah, tá. A 11, pode ler a 11. Então, a previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente para os seres desmaterializados que veem o objetivo para o qual tendem todas as coisas, pois alguns deles possuem o pensamento direto de Deus, e são os que julgam, nos movimentos parciais, o tempo no qual se poderá realizar o movimento geral, como se estima o tempo que necessitará uma árvore para frutificar, como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que um astro leva para realizar sua revolução. A humanidade é um ser coletivo no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com esta diferença que umas se realizam de ano para ano e outras de século em século. Se a seguirmos em suas evoluções através dos tempos, veremos a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. A marcha progressiva da humanidade... Dá uma paradinha. Eu vou ler o 13, peraí. Na realidade, então, o que ele está falando aí? Ele está dizendo que ele explicou a época que está chegando. Sim. E explica os motivos dela estarem aí. Ou seja, voltando mais uma vez, Kardec foi maravilhoso na missão dele, porque a missão dele foi de desbravar o conhecimento, fazer a gente pensar, fazer a gente querer conhecer para compreender como funcionam as coisas e parar de ver as coisas como milagrosas, sobrenaturais, para que a gente tenha medo de tudo. Né? Eu vou ler o 13, vamos lá, Edmund. Como já dissemos, a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras. Uma gradual, lenta e imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, né? Melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes de água ocasionam na superfície do globo. A outra, que são por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes ao de uma torrente, que rompendo os diques que a continham, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos a percorrer. Então, transformação lenta e gradual, então a transformação brusca, rápida. Então, um cataclismo moral que devora em alguns instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, homens regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cedem lugar a ideias novas na geração que se segue. Sim. Eu acho... você vai ler a 14 para mim, que tem alguém me chamando aqui no celular, eu vou atender ao mesmo tempo que vocês.
Mas eu acho que a nossa geração, eu, Geraldo, Daesh, nós não vamos Não, essa mudança, vai ser para a nova geração. sim. Tá? Lê o 14 para nós, Edna, por favor. Tá. A humanidade tornada adulta tem novas necessidades, aspirações mais amplas, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias nas quais foi acalentada, a insuficiência das suas instituições no tocante à sua felicidade. Ela não encontra mais no estado de coisas as satisfações legítimas, cujo apelo sente, e é por isso que deixa o círculo infantil e se lança, impelida por uma força irresistível, em direção às praias desconhecidas, à descoberta de novos horizontes menos estreitos. É a um desses períodos de transformação, ou, se quisermos, de crescimento moral, que chegou a humanidade. Da adolescência, ela passou à idade viril. O passado não pode mais bastar às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se prende mais a ilusões e prestígios. Sua razão amadurecida necessita de alimentos mais substanciais. O presente é por demais efêmero. Ela sente que seu destino é mais vasto e que a vida corporal é demasiado restrita para a encerrar toda inteira. É por isso que ela lança seus olhares no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério da sua existência e daí extrair uma segurança consoladora. E é no momento em que ela se encontra demasiado acanhada em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda, onde o sentimento da espiritualidade se expande, que homens intitulados filósofos esperam preencher o vácuo com as doutrinas do negativismo e do materialismo. Estranha aberração. Estes mesmos homens que pretendem empurrá-la para frente esforçam-se por circunscrevê-la no círculo estreito da matéria de onde ela aspira a sair. Eles lhe barram o aspecto da vida infinita e lhe dizem, apontando-lhe o túmulo nec plus ultra. Ou seja, são aqueles negacionistas, né? Sim, que sim. se dizem sábios, filósofos, só que na realidade eles só transmitem doutrinas negativistas, materialistas, para fazer com que a Terra permaneça do jeito que está. Do jeito que está. E isso a gente está vendo muito. Né? A gente tem a sensação que toda a Terra está permeada, principalmente de governantes desse tipo. Né? Ah? Tudo bem, Débora? Vamos lá, então. Item 15. Quem quer que haja meditado sobre o espiritismo e suas consequências, e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Edna, desliga um pouco seu microfone. A gente está escutando um certo barulho, isso é bom sinal. Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu papel, o seu verdadeiro papel na criação. Papel perpetuamente ativo, olha que interessante. Tanto no estado espiritual, como no estado corpóreo. Então, olha aqui, ó, já disse, todo mundo que acreditar no espiritismo, sem achar que é só fenômeno, que é só coisa sobrenatural, vai entender que a Terra é parte indivisível da criação, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista espiritual.
né? Então, nós, e assim como muitos outros orbes a gente fala planetas, que têm suas habitações, têm as suas populações também, que também estão na caminhada, também fazem parte são co-criadores da existência daqueles planetas onde eles vivem. Ah, mas a gente não encontrou ninguém até hoje. Não, não nos encontramos, porque a gente foi procurar gente igual a gente, estou procurando um humanoide. De repente, o planeta ali só tem reptiliano, é só répteis, é só amebas, é só seres microscópicos, um outro, entendeu? Isso é muito importante, porque esse é o verdadeiro papel da Terra. O homem já não caminha às cegas, ele sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, isento dos prejuízos da ignorância, da superstição. Ignorância porque a gente afasta a nossa falta de conhecimento com os estudos que a doutrina nos propõe. E superstição porque ela é automaticamente abandonada quando você compreende que os fenômenos são perfeitamente naturais, né? Porque um fenômeno supersticioso ou um milagre quer dizer que alguém derrubou uma lei natural e Deus não derruba as leis que ele próprio fez. Então, milagre tem explicação lógica. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Esse homem sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não se interrompe com a morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que já ganhou em perfeição. Encontra nas existências anteriores a razão do que é hoje, e reconhece pelo que ele é hoje, poderá deduzir o que ele vai ser um dia. Isso, olha que lindo esse parágrafo. Tá? É uma existência efêmera? 90 anos é muito pouco diante da eternidade. Nós somos seres imortais. O que se estraga é nosso corpo. Nosso espírito é imortal. E quando ele fala que já viveu e tornará a viver, e nada se perde do que ganhou em perfeição. Porque tudo que a gente aprender, tudo que a gente vivenciar de bom, nós vamos levar conosco para a espiritualidade. Né? Encontra nas existências anteriores a razão do que é hoje. Ai, meu Deus, quem será que eu fui na existência anterior? Será que eu fui uma princesa? Será que eu fui uma rainha? Não, é só pensar a sua vida de hoje que você vai saber o que foi a de ontem. Interprete-a com lucidez, né? E a do futuro pelo que você é hoje. Ou seja, você vai estar plantando o quê para depois, na próxima? Você quer ler 16, Égida? Com o pensamento de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, que antes a criatura nada foi e que depois nada será, que importa ao homem o progresso ulterior da humanidade. Que lhe importa que no futuro os povos sejam melhor governados, mas felizes, aliás, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros. Pois se ele não vai daí tirar nenhum fruto, esse progresso não é perdido para ele. De que lhe serve trabalhar para os que virão depois, se jamais os conhecerá? Se são seres novos que, dali a pouco, reentrarão no nada, também eles? Sob o império da negação, do futuro individual, tudo se amesquinha forçosamente, às acanhadas proporções do momento e da personalidade. Isso aqui é a visão materialista, né? Exatamente. Eu queria só fazer tudo, por que eu vou ficar trabalhando para o outro que vai... Exatamente. Você sabe, porque o nosso planeta hoje está do jeito que está? Sim, porque o material... Quando eu falo... Não, também. Mas é assim, com esses problemas de clima, com os problemas dos combustíveis, com a Terra se aquecendo, com as geleiras dele gelando, porque antes de nós
A geração dos nossos pais Sim, e dos nossos avós não fizeram nada. Exatamente. Porque a visão materialista só vê o momento presente. E a mesma coisa vale para nós. Por isso que essa luta pela mudança de consciência hoje, agora, é importante, porque nós vamos poder mudar alguma coisa para os nossos netos. Nem para os nossos filhos dá tempo mais. Sim. Né? E se a gente pensar assim, por que eu vou economizar sacolinha plástica do mercado? Por que eu vou economizar plástico? Por que eu vou separar meu lixo para ser reciclado? Sim. Por que eu vou procurar ter plantas e plantar o mais que eu puder, onde quer que possa ser, para ter verde cada vez mais? Para que eu não vou estar aqui? Exatamente. É assim que eles falam. Exatamente. Esse é o materialismo que... É a negação de tudo. O materialismo nega tudo o futuro. É só ver o presente. Então, isso foi o resultado da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Continua? Pode, até terminar o 16, por favor. Mas, ao contrário que a amplitude dá ao pensamento do homem, a certeza da perpetuidade de seu ser espiritual. O que há de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, que esta lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal não são senão dois modos de existência que se alternam para a concretização do progresso. O que há de mais justo e de mais consolador, senão a ideia dos mesmos seres progredindo sem cessar. A princípio, através das gerações mesmo, ai meu Deus, perdi aqui, cadê eu? Era só um pouquinho. A princípio, através das gerações do mesmo mundo, e em seguida de um mundo para o outro, até atingir a perfeição sem solução de continuidade. Todas as ações têm, então, uma finalidade, pois, trabalhando para todos, estamos trabalhando para nós mesmos, e reciprocamente, de sorte que nem o progresso individual, nem o progresso geral jamais são estéreis. Aproveita as gerações e as individualidades futuras, que não são senão as gerações e as individualidades passadas, chegadas a um grau mais alto do adiantamento. Quer dizer, na verdade, a gente já foi, a gente já voltou, agora a gente tem mais consciência. Então, mas como a Terra está habitada por toda sorte, por todo nível de consciência... Isso. Quando a gente fala assim, Débora, a Terra está habitada por todo tipo de consciência. Fecha o microfone, Hélida, por favor. A Hélida está se referindo que o nosso planeta está habitado por todo tipo de ser humano, de ser espiritual. Em qualquer estágio de evolução, aqueles mais ou menos, aqueles menos, aqueles menos mais ruim, que não tem evolução nenhuma, entendeu? Então, o que ele diz nesse parágrafo? Que quando você amplia o seu horizonte, né, e acredita na certeza espiritual, aquilo conforta tudo. Você começa a compreender que é preciso evolução individual e coletiva. Então, quando você trabalha para você se transformar e ajuda o coletivo, as coisas todas andam para frente, né? Daí ele fala, através das gerações do mesmo mundo. Depois, quando eu não precisar mais encarnar neste mundo, eu vou encarnar em outro mundo, de mundo em mundo, até sem solução de continuidade, sem parar. É esse o papel da criatura espiritual, né? Dessa centelha divina criada por Deus. É para isso que a gente existe, né? Para a gente ajudar uns aos outros a se melhorar, para a gente primeiro se melhorar e depois sucessivamente. Ed, na hora que você quiser interromper, liga o microfone e pode falar, tá bom? Eu vou ler o 17. A fraternidade deve ser a pedra angular de uma nova ordem social. Isso é fundamental. No mundo regenerado,
vai imperar a fraternidade. O que é ser fraterno? Fraterno vem de irmão. Então, quando há fraternidade, os indivíduos daquele grupo se tratam como irmãos. Não importa que não convivam juntos, não importa até que não se conheçam. Basta que sejam indivíduos habitando o mesmo espaço, o mesmo mundo, que a gente fala, tá? A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável. E qual é a base? É a fé. Não a fé em tais ou aqueles dogmas particulares que vão mudando com os tempos e com os povos e que mutuamente se apedrejam, ou seja, que mutuamente brigam uns contra outros, católicos contra espíritas, espíritas contra evangélicos, evangélicos contra católicos, etc. Visto que anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo, alimentam as brigas. Mas a fé, essa fé que ele fala que é a base para a fraternidade, é nos princípios princípios fundamentais que todos podem acertar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres. Esses 5 itens. Basta que você acredite nesses 5 itens, nós não seremos mais antagonistas de nenhuma outra crença, de nenhuma outra fé professada. As divisões nas crenças que hoje existem são frutos do homem, tá? Da cupidez, do orgulho, da vontade de poder do homem. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele. Lógico, não existe um Deus que castiga, não existe um Deus vingativo. Eu pequei, então Deus vai me castigar. Isso não existe, Deus nos ama. Quando todos, justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a fraternidade que vai imperar no nosso planeta. E essa fé que o Espiritismo faculta, nos traz, e que doravante será o eixo em torno do qual vai girar o gênero humano. Quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares, independente das que existam, vai estar lá a crença no Espiritismo sempre. O progresso intelectual, vou ler o 18 rapidinho, que é pequeno. O progresso intelectual, realizado até o presente, das mais vastas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade, mas que sozinho é impotente para regenerá-la. Enquanto for dominada pelo orgulho, olha aqui, enquanto for dominada pelo orgulho e pelo egoísmo, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e os seus interesses pessoais. É por isso que ele os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os semelhantes e de os destruir. É o que a gente tem feito atualmente, A humanidade está nessa fase. Não são todos, não é a sua totalidade. Usando a inteligência, os seus conhecimentos para satisfazer os seus interesses particulares, ele não vai pensar 2 vezes em prejudicar qualquer outra pessoa, ou seja, é o oposto da fraternidade que tem que imperar no planeta. Na realidade, são 2 chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Vixe, será que dá tempo de ler 19? Dá tempo. Pode ler 19, Ed. Unicamente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Unicamente ele pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade.
É ele que derrubará as barreiras dos povos, que fará cair os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a se considerarem como irmãos, chamados a se auxiliar reciprocamente e não a viver às expensas uns dos outros. É ainda o progresso moral secundado aqui pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença estabelecida sobre verdades eternas, não sujeitas à discussão e por isso mesmo aceitas por todos. A unidade de crença será o liame mais possante, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, quebrada desde todo o tempo pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver nos dissidentes inimigos que se devem exortar, combater, exterminar, em vez de irmãos a quem se deve amar. Então, quando a gente fala aqui, né? É lindo aqui o que ele fala, né? Ou seja, a unidade da fé, da crença, vai ser o laço mais forte desse mundo de fraternidade, né? Porque a fé é a base sólida para ter a fraternidade. A gente leu lá atrás. A Edna leu lá atrás, acho. É o fundamento mais sólido, né? E não vai ter mais esses antagonismos que dividem os homens em várias religiões e os fazem brigar entre eles. Porque todo mundo vai ter uma fé só. Ele é a 20, Edna? Um tal estado de coisas supõe uma mudança no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar senão saindo do círculo das ideias estreitas e terra a terra, que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de elite têm procurado impelir a humanidade nesta vida, mas a humanidade, ainda demasiado jovem, permaneceu surda e seus ensinamentos foram como a boa semente lançada sobre as pedras. Hoje, a humanidade está madura para lançar suas vistas mais alto que nunca, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que antes não pudera. A geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e seus erros. A geração que se eleva, embebida numa fonte mais purificada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral, que deve assinalar a nova fase da humanidade. Nossa, eu sinceramente não sei onde eu vou estar, mas eu quero ver, né? Isso. Então, isso ele descreveu no final do século XVIII. Sim. Né? Então, como já tem praticamente 250 anos, eu estou esperando acontecer aí. Só que eu acho que a gente não pega. Eu estou com 65, 64 anos e eu não pego. Mas que eu posso assistir do outro lado, eu posso. Então, mas você vê como é interessante, né? Eu provavelmente não vou viver isso. Mas eu mudei a minha cabeça, a minha consciência. Muito bem. Entendeu? Isso é importante, mudar a consciência, mudar exatamente como você vê o mundo, né? Exato. E é uma coisa racional, não é assim, Deus vai me castigar, Deus é isso, as potestades, isso não existe, né? E muita gente ainda acredita nisso, porque não abre os olhos. Então, assim, de repente vai acontecer de mudar? Pode acontecer. Os jovens, as crianças que estão vindo agora, e os jovens, eles já têm outra ideia disso também. Exatamente. Tá. E por isso, talvez, muito da nossa juventude, da nossa infância e juventude, apresenta tantas dificuldades de se relacionar e de se adaptar a este mundo. Exatamente. Porque eles vêm já com uma outra visão. É como se eles tivessem fala onde que eu estou. Né? Exatamente. Eu vou ler o 21 para a gente encerrar, tá bom?
Essa fase já se revela por sinais. Edna, desliga o microfone. Isso, obrigada. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que começam a encontrar eco. É assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Que as leis penais se impregnam dia a dia de sentimentos mais humanos. Porque nessa época daqui, as prisões eram calabouços, frias, úmidas, entendeu? Ainda é ruim, mas está 100% melhor do que é. Os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a considerar-se membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo. Olha a globalização. Reúnem-se em comícios universais para torneios pacíficos da inteligência. Falta, porém, a essas reformas uma base que lhes permita desenvolver-se, completar-se, consolidar-se. Falta uma predisposição moral mais generalizada, ou seja, ainda nós estamos lá atrás com a parte da moral, para fazer que elas frutifiquem e sejam aceitas pelas massas. Não deixa de ser um sinal característico da época. O início do que se efetuará em mais larga escala, à medida que o terreno se for tornando mais favorável. Quando ele fala aqui no parágrafo anterior, os preconceitos se enfraqueçam, as instituições vão se fortalecer. Nesses últimos 50 anos, 30 anos, vamos botar 30 só, a gente percebe, se a gente for fazer uma análise, o aparecimento de várias instituições que vão falar, dizer e divulgar a igualdade racial, a igualdade entre os sexos, a necessidade de se tratar os animais com mais justiça, aquela Greta Greenberg, que era uma sueca, essa menina está agora acho que com 17 anos, desde os 13, ela é autista, e ela sai pelo mundo palestrando em favor dos animais, em favor da poluição, pedindo para cuidarem do planeta. Então, essas pessoas já estão nascendo com uma outra cabeça, Só que ainda a moralidade está faltando. Porque a gente precisa de duas asas para subir até o Criador. Nós precisamos da asa do amor, da fraternidade e do conhecimento, perdão. A asa do conhecimento, e isso a humanidade tem, desde a Revolução Industrial, deu um salto enorme. Esse final de semana eu vi que lançaram um robô humanoide para fazer os serviços da casa. Ele é uma pessoa, ele é revestido de um tecido que parece pele, ele tem cabeça, ele tem olhinho, só não tem nariz e boca porque ele não precisa, Mas sim, ele ensina a varrer a sua casa, ele passa aspirador na sua casa, ele passa pano, ele lava a louça, ele guarda a louça ou põe a louça na secadora. Ele pode conversar com você para te distrair, ele vai ser ótimo para pessoas idosas que moram sozinhas, Sentar e conversar, cuidar dos remédios, você é programável para trazer os remédios na hora. Gente, porque assim, pergunta falou, fecha a boca, que vai cair o queijo. Então, a gente percebe as coisas se modificando numa velocidade muito grande. Quanto tempo, na minha época de jovem, eu não lembro que tinha alguém que montava dentro de um barco na escuridão e saía atrás de um navio pesqueiro de baleias, que era 10 vezes maior do barco, que o barco que a gente estava, para tentar fazer com que eles parassem de pescar as baleias. Porque daí estava diminuindo a quantidade, arriscando a sua vida. Por quê? Pelas baleias. Então, a gente começa a perceber algumas mudanças, mas ainda a parte da moralidade está difícil. Por quê? Por que a moralidade está difícil ainda, Edna? A moralidade está difícil ainda porque ela é uma iniciativa individual. Ela tem que vir de dentro para fora.
Né? Não adianta alguém chegar para mim, me dar um caderno, um texto e falar, ó, você vai se moralizar com isso aqui, segue isso aqui que você muda a sua moral. Então, não é assim. É um trabalho constante, renovador, de lapidar as coisas ruins que você tem, e você precisa querer, ninguém mais, só você. Tudo bem, crianças? Uma coisinha só, que né, as pessoas às vezes acreditam que a gente tem que tirar os defeitos da gente. A gente não tira, a gente transforma. Isso mesmo, certo? Tirar não é possível. A É gente começa por amenizá-los, para compreendê-los. Primeiro começa percebendo. Opa, eu tenho esse defeito. Depois começa a amenizar, entender o que eles acontecem e os transforma em coisas boas para nossa alma. Não é isso? Vamos encerrar então? Então vamos lá.